Eu acho que eu nunca contei isso, que me atraísse também fisicamente. Eu não irei expor nomes aqui. Eu comecei a namorar de meu primeiro namorado, ele seria o amor da minha vida. Um príncipe encantado que vem num cavalo lindo, que tem um palácio, tem um pé bonito. E uma pessoa que mentisse pra mim. Toda vez que parecia alguém que parecia que mentia pra mim. Agora eu achei, tenho certeza absoluta, é esse aqui, olha. E hoje eu penso, cara, como que eu fiquei tão tranquila? Será que eu tô no meio? Espero que sim. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto que eu acho que eu nunca falei lá no Instagram. Falando em Instagram, você já conhece o nosso Instagram? Deixa passando aqui, chama Encontro de Cartas. E te convido a ir lá conhecer, lá eu faço ilustrações, posto foto nossa, minha e do meu namorado, que a gente tem um relacionamento à distância. Se você não viu também, tem vários vídeos aí com ele e terão outros aí mais pra frente também, então acompanha aí. Hoje conversaremos baseado em uma pergunta que eu recebo bastante lá no Instagram, de algumas meninas que ainda não estão namorando, estão à procura de um boy. Eu vou falar um pouquinho como foi a minha experiência, né, pra eu achar o meu amado namorado Caio. Eu acho que eu nunca contei isso, eu vou contar um pouquinho como foi antes, né, de eu começar o meu relacionamento com o Caio. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aí, comentar aqui embaixo o que você está achando, compartilhar esse vídeo se tem alguém que você conhece que está solteiro em busca do seu amor e também se inscrever aqui no canal. Eu tô vendo que tem um monte de gente que está vendo os vídeos e não está se inscrevendo. Faz o favor aí, ó, de se inscrever, tá? Então, bora pro vídeo. Como eu falei, eu acho que esse é um assunto que eu nunca comentei, nunca abri um pouco sobre a minha vida nessa parte. Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês de como foi essa minha experiência, né? De como eu, digamos assim, que eu escolhi o meu namorado, ou os meus ex e o meu namorado. Primeiro, quero deixar claro aqui que eu acredito que relacionamento é uma questão de escolha. Da mesma forma, eu acredito que o amor é uma escolha diária. Eu entendo que eu vejo a pessoa, eu vejo se ela tem as qualidades que eu procuro e os defeitos que eu suporto, diferente da paixão, né, que vem e que passa. O amor, eu escolho todos os dias amar aquela pessoa. Então, desde sempre, mesmo que fosse de maneira inconsciente, tinha na minha cabeça que eu procurava a pessoa com que ela tivesse as qualidades que eu procurava e os defeitos que eu suportasse. E claro que fosse, assim, agradável, apetitosa aos meus olhos. Ou seja, que me atraísse também fisicamente. Claro que beleza não é tudo, né? A gente vai envelhecendo, a gente pode ficando feio. Mas eu tenho pra mim que o meu cônjuge, né, o meu parceiro, eu preciso sentir atraída por ele, mesmo que de maneira, né, o físico, a parte intelectual, então eu preciso me sentir atraída por ele pra dar certo. Então vamos lá, eu não irei expor nomes aqui, obviamente, né, dos meus ex antes do Caio, mas eu vou dar um panorama geral de como que foi esse processo aí. Observação, não necessariamente os fatos que eu for falando vão ser cronológicos, né, pra não me expor ninguém, né. Por exemplo, se eu falar alguma coisa aqui primeiro, não quer dizer que foi com o meu primeiro namorado, tá bom? Então não tem ordem, eu só vou citar as coisas que aconteceram. Mas vamos lá. Eu comecei a namorar de 15 pra 16 anos. E foi aí que eu dei o meu primeiro beijo. Então eu tive o meu primeiro namorado entre 15 e 16 anos, não lembro exatamente, porque já fazem 10 anos. E esse foi meu namoro sério. Depois dele não teve nenhum outro sério, né, a não ser o Caio. Foram só assim que eu comecei a conhecer a pessoa, a gente ficou um tempinho e não evoluiu para um namoro sério. Então vamos recapitular. Quando eu comecei a namorar, eu não tinha consciência do que eu queria, 15 anos, né? Eu ainda não sabia nada da vida, ainda não sei, tô aprendendo, mas eu sabia menos do que eu sei hoje. Mas um dos meus desejos era ter um namorado apenas, né? Conhecer meu primeiro namorado, ele seria o amor da minha vida, ia casar, ia ter um namorado só, né? Obviamente isso não aconteceu. Se aconteceu isso com você, me conta aqui embaixo. Parabéns, nossa, fico muito feliz por você, mas não foi o meu caso. Gostaria eu que fosse? Gostaria. Seria uma história linda, né? Nossa, meu primeiro namorado, mas não aconteceu comigo. Mas eu não me arrependo absolutamente de nada que eu vivi até hoje, né? Porque é isso que forjou quem eu sou hoje, me amadureceu muito, muito, muito. E talvez eu não estaria aqui falando sobre relacionamento pra você, então não me arrependo de nada, sou muito grata a Deus por tudo que eu passei e por quem Ele me fez nesses processos. Como eu disse, eu não
tinha muita noção das coisas, mas eu sempre orei a Deus, pedindo que Deus me enviasse alguém e colocasse no meu caminho alguém, uma pessoa boa. Então eu sempre pedi a Deus e tinha uma listinha, quem nunca, né? Todo mundo tinha uma listinha com os pré-requisitos. Me conta aí, você tinha uma listinha também? Todo mundo, né? Mas, ressaltando, eu acho importante ter essa lista, não é lista de 10 anos de idade, né? Que você coloca um príncipe encantado que vem num cavalo lindo, que tem um palácio, não. Mas assim, uma listinha com o que você procura. E colocar em ordem de prioridade as coisas que você aceita e as coisas que você não aceita. Por exemplo, eu fiz essa minha listinha quando era criança. E lá eu coloquei coisas, tipo, sei lá, que hoje não fazem a menor diferença pra mim. Não sei, tipo, ter um pé bonito. Ai, Jesus. Porque quem acompanha nos stories já viu, né, assim, que eu e o Caio às vezes falam que o nosso pé é ridículo. Então, tipo, se na minha listinha tinha lá pé bonito, pra mim hoje isso não faz diferença, entendeu? Mas algumas coisas que eu coloquei lá eu trago de princípios até hoje pra mim. Isso é muito pessoal, né? Cada um tem a sua listinha, cada um tem aquilo que você procura, as qualidades que você procura. Isso é muito, muito pessoal. Então esses pré-requisitos eu tinha na minha listinha, que eu tenho até hoje, né? Eu já achei o meu boy. Mas eu tinha isso na minha listinha. Eu tinha isso como princípio, né? Algumas coisas que eu não suportaria. Seria muito difícil pra mim, eu ia isso me desgastando, né? Ia me desgastando e tudo mais. Então eu acho essencial essa listinha com as qualidades que você procura, você fazer essa listinha. E com os defeitos que você vai suportar. Por exemplo, na minha listinha tem que eu não aguento pessoa que mente. Eu não queria uma pessoa que mentisse pra mim ao meu lado. Mas o esquecimento do Caio, eu falo uma coisa e ele esquece, daí 2 dias ele esqueceu o que eu pedi e eu consigo conviver com isso. Gosto, não gosto, entendeu? Fico bravo. Mas é uma coisa que eu suporto, não é algo pra mim que... Ai, morri. Não, eu suporto, entendeu? Não gosto, amor, não gosto, mas é assim. Então a primeira dica é essa. Liste as qualidades que você procura e os defeitos que você suporta ou não suporta, para você ter claro na sua mente o tipo de pessoa que você está procurando. Importante, vou deixar aqui, ó, importante. Caso no meio do percurso aí, né, você tá com alguém e achou que essa pessoa era a pessoa da sua vida e no meio do percurso você percebeu, claro, né, vou deixar aqui entre parênteses, claro que a gente só vai conhecer a pessoa quando a gente conviver com ela. Mas algumas coisas com o decorrer do tempo você já vai pescando ali, sabe? Você já vai vendo que pela pessoa, personalidade, caráter, você já vai conseguindo ver. Isso aí não vê quem não quer, porque dá pra ver sim. E no meio desse percurso você percebe que essa pessoa tem um defeito que você não suporta, é insuportável pra você. Acenda uma luzinha vermelha e faça como eu fiz. Quando eu via, eu caía fora. É ruim, é. Às vezes você fica pensando, meu Deus, eu não vou achar outra pessoa. Ai, meu Deus, era ele. Eu senti isso, mas te aconselho, sai fora, porque isso você vai evitar uma futura dor de cabeça, né? Um problema maior futuramente. Voltando à minha história, tendo a lista ali bem clara na minha cabeça do que eu queria, isso não foi a Gabi de 10 anos atrás, né, de 15 anos, que tinha a lista clara, não, isso foi um processo, né, foi lá a Gabi, sei lá, de 20, 21, que já tinha mais ou menos a lista clara ali na cabeça, então é aos pouquinhos. E foi lá quando eu conheci o Caio, quando eu tinha essa idade, eu já tinha mais claro na minha mente o que eu queria pra minha vida. Mas antes disso, eu ficava muito ansiosa, e toda vez que parecia alguém que parecia que encaixava na minha lista, eu ficava ansiosa, empolgada. Daí eu ficava doida. Aí a gente começava a conversar, eu me empolgava e ele mentia pra mim. Aí eu me empolgava outra vez e que agora eu tinha certeza que eu tinha achado o cara certo. Ia lá e ele me traía. Não, agora eu achei, tenho certeza absoluta, é esse aqui, ó, é esse aqui. E aí ele ia lá e parava de falar comigo do nada. Me deixava no vácuo total. E alguma dessas coisas aí que eu falei não aconteceu uma vez só não, tá? Aconteceu mais de uma vez, com pessoas diferentes. Então isso começou a me desgastar muito. E eu fui cansando de achar que era o cara e chegava no final não era. Mas todas as vezes que aconteceu algo assim, eu percebi que ele tinha um defeito que eu não suportava. Ele poderia ser lindo aos meus olhos, achar que era ele, que era o cara. Eu não continuava. Eu ia lá, ó, cortava mal pela raiz. Não deixava que passassem meses ou anos enrolando a pessoa, sendo que eu sabia que não era ela. Então, quanto antes você romper, é melhor.
E essa é a minha segunda dica: não ignore a sua listinha. Seus princípios, não ignore. Com esses relacionamentos eu não era perfeita, óbvio, nem sou perfeita. Com esses relacionamentos eu aprendi que eu precisava melhorar, e melhoro até hoje, tenho muita dificuldade, a minha comunicação. Porque não necessariamente o problema é só ele, entendeu? O problema pode ser eu também. Eu tinha esse problema, hoje em dia é bem menos, eu consigo me comunicar muito melhor com o Caio, mas ninguém lê pensamentos, então como que a outra pessoa vai saber? Eu tô pensando o que eu tô sentindo, o que eu espero dessa relação, o que eu espero da pessoa se eu não falo. E acredito que esse é um ponto que pega, né? Em muitos relacionamentos as pessoas não sabem se comunicar, não tem uma comunicação de forma clara e assertiva. Então uma dica bônus: treine a sua comunicação. Passado isso, eu estava cansada, não era pouco, eu estava desacreditada, era muita coisa, eu tava assim, vou morrer solteira, era isso quase. Daí eu pensava comigo, meu Deus, por quê? Por que não deu certo? Eu procurei as pessoas que eu achava que eram certas, eu procurei as pessoas no lugar que eu achava que era certo. E por que não deu certo? E sabe o que era pior? Ver os amigos, as amigas, tudo achando a tampa da panela e você ficando. Terrível, terrível. Até que em um momento, né, da minha vida, eu ainda vou compartilhar melhor sobre esse momento, sobre esse acontecimento. Deus falou comigo lá no meu coração que primeiro eu precisava cuidar dos meus campos, cuidar das áreas da minha vida, buscar em mim aquilo que eu queria achar no outro, buscar a Ele, trabalhar em prol do reino dele, fazer realmente o que está em Eclesiastes 11, para aproveitar a minha juventude, né? Enfim, enquanto, né, eu tava fazendo esse processo, cuidando dos meus campos, né, plantando as minhas sementes, eu ia sentir paz quando eu encontrasse a pessoa. Isso que ele me falou nesse momento. E foi exatamente isso que eu senti quando eu conheci o Caio, paz. Meu coração ficou tão tranquilo, tão em paz, né? Tão certo de que era aquilo, né, que era o certo, que eu não sei nem explicar. E hoje eu penso, cara, como que eu fiquei tão tranquila diante de uma situação dessa, em que era um namoro à distância, não era qualquer distância, era uma distância de mais de 4.000 quilômetros, ainda é, né, porque a gente ainda não casou, mas... Pior, sem previsão nenhuma de quando aquilo ia acabar, porque eu tava no primeiro período da faculdade. Como que eu poderia ficar tão tranquila diante de uma situação dessa? E hoje eu só consigo pensar em Filipenses 4, que diz o seguinte: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então só isso que é a explicação. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Não tem como eu entender, eu não consigo entender hoje como eu fiquei tão tranquila naquela época. E desse acontecimento, né, que eu senti Deus falando comigo sobre primeiro arrumar meus campos, né, pra depois eu construir algo com alguém, foi mais ou menos 1 ano até eu encontrar o Caio. E durante esse período foi o período que eu mais trabalhei mesmo, tipo, mais eu estudei, mais eu busquei correr atrás das coisas que eu queria, mais eu trabalhei por mim, né, mais eu trabalhei pela igreja. Então foi um período de trabalho sem pensar muito nessa questão de relacionamento, porém eu tive contato com outras pessoas, então eu tinha na minha cabeça que eu vou conversar o máximo que eu conseguir pra ver se eu sinto paz nessa relação com a pessoa. E em nenhum eu sentia paz. Eu sabia que não era aquilo, então eu nem cheguei a me envolver com a pessoa, somente conversar. Então, mais algumas dicas. Eu sei que é difícil, né? É até irônico falar assim, mas se você tá nessa situação, né, de desespero à procura de alguém, relaxe. Cuide dos seus campos, né? Cuide das áreas da sua vida. Talvez você precise ser curada, né? Ou curado de alguma ferida que foi feita em você por outra pessoa. Cuide de você, trabalhe em prol daquilo que você acredita. Se você tem uma religião, trabalhe na sua comunidade, né? Trabalhe na sua igreja. Isso, pra mim, é ter uma expectativa. É o que eu falo lá no Instagram, né? Que a gente conversou essa semana. Enquanto você espera algo, não fique simplesmente de braços cruzados esperando que as coisas caiam do céu, porque não vai cair, é fato, venéreo, como eu disse.
Paulinho Gogó, achando que Deus vai mandar o príncipe num cavalo branco, com os cabelos jogados ao vento. Não vai, pode ser que isso aconteça pra alguém, pode ser, mas a probabilidade de acontecer pra gente é impossível. Mas eu acredito, novamente, que relacionamento amoroso é uma escolha. Claro que tudo tem uma exceção, né? Mas no geral, eu acredito que é uma escolha. Cada um escolhe com quem quer se relacionar. Eu escolhi me relacionar com o Caio, não foi ninguém que me obrigou a relacionar com ele. Acredito que Deus colocou ele no meu caminho, sim, mas eu poderia muito bem ter falado, não, é muito longe, não quero não, tchau. Como eu falei, eu senti paz no meu coração, então hoje eu vejo que foi uma escolha certa que eu fiz. Poderia ter sido outra pessoa? Poderia. Eu acredito que talvez você não concorde comigo, mas eu acredito que não existe uma pessoa com que você vai se relacionar e se dar bem. A gente pode ter afinidade com milhares de pessoas, porém a gente vai escolher entre essas uma. E quando a gente escolhe alguém entre essas, a gente renuncia a essas e escolhe amar essa pessoa que a gente escolheu. E eu escolho amar essa pessoa, eu escolhi amar o Caio, escolho todos os dias, escolherei para o resto da minha vida. Amo o Caio. Foi uma escolha certa. Eu desejo isso pra você também, que você saiba escolher muito bem a pessoa com que você, vai estar junto com você. E se estiver demorando, se acalme. As coisas às vezes não acontecem no nosso tempo, isso faz parte, mas no tempo certo, as coisas irão acontecer. Enquanto não chega, cuide dos seus campos, cuide da sua vida, cuide das áreas da sua vida. Eita, falei demais. E essa foi a minha experiência na escolha do cara certo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Me conte aqui embaixo, se você já escolheu a pessoa para conviver com você. Como que foi esse processo de escolha? Como é que foi? Como é que tá sendo? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Não esqueça de se inscrever novamente. Não esqueça de se inscrever. Dá um like nesse vídeo se você gostou, enviar para quem você acha que precisa ouvir isso, que tá aí desesperado à procura de alguém e não acha o boy. E é isso. Muito obrigada para você que ficou aqui. Um super beijo. Nos siga lá no Instagram e nos vemos no nosso próximo vídeo.